Inaugurado em 27 de julho de 1973, o Play Center apresentava diversas atrações que até então eram inéditas no país. Entre elas citamos a montanha-russa Superjet, o Carrossel, o Twister, a Maria Fumaça, a Casa do Monstro, entre outros. Sob uma cobertura de lona funcionava uma lanchonete, lojas de souvenirs e bijuterias, além de várias diversões, como a pesca eletrônica, pistola d'água, fliperama, metralhadora, cabine de som, fotografia maluca e muito mais. No início de 1974, 7 meses após seu lançamento, o Play Center já era citado nos jornais como uma das opções de lazer para os paulistanos. Durante as férias de janeiro e fevereiro, uma das atrações de maior sucesso para o público era a Galeria Bonanza, que leva o nome da série de TV. Também neste ano, uma nova atração foi inaugurada no parque, um toboágua feito inteiramente no Brasil. Com o slogan Play Center, um lugar onde todos se divertem, o parque passou a apresentar uma nova imagem ao público. Uma série de eventos e campanhas foram organizadas em 1974 para reforçar essa imagem, e a grande novidade foi a chegada de um novo equipamento, a roda gigante importada da Itália, a maior das Américas na época, com 30 metros de altura, um edifício de cerca de 12 andares. Em janeiro de 1975, a Play Center lançou uma grande promoção onde um ingresso de preço único dá direito a todos os brinquedos. As quintas-feiras eram comemoradas como Dia do Amigo no Play Center do parque, e as mulheres não pagavam entrada. O carnaval deste ano foi comemorado com escolas de samba e muitas apresentações. Em 1975, o Play Center organizou 2 importantes shows internacionais, um de Johnny Mathis chamado Grande Noite de Amor, e outro de Bill Haley chamado Noite Rock. Cerca de 40 mil pessoas compareceram a cada exposição. Em homenagem ao 200º aniversário da independência dos Estados Unidos, um evento foi organizado no parque. Na época, o Play Center era o local oficial de comemoração da colônia americana de São Paulo e abrigava as homenagens pagas pelo governo brasileiro por meio do governo do Estado de São Paulo. O parque foi animado por uma grande atração, a exposição original de Buffalo Bill. Além dos rodeios, foram retratadas cenas típicas do oeste norte-americano, como ataques de índios a diligências e acampamentos de índios pelis vermelhas. O parque registrou em sua história a Semana do Trabalhador, acontecimento oficializado pelo governo do estado de São Paulo, evento que contou com a participação de sindicatos de classe de São Paulo e da Secretaria do Trabalho, divulgando a promoção para os trabalhadores de todas as categorias. O maior evento realizado neste ano, entretanto, foi o de lançamento do filme King Kong, com ampla cobertura da mídia e divulgação realizada pelo próprio Play Center. Um gorila de 15 metros de altura foi montado no parque para ser exibido na época do lançamento do filme. No dia da estreia e da inauguração, a atriz Jessica Lange, estrela do filme, esteve no parque. Na primeira apresentação do gorila, a atriz repetiu a cena do filme em que King Kong a coloca dentro de sua mão. Também fomos o primeiro parque com gestão profissional. Em 1977 recebemos a delegação da IAAPA. No parque foi inaugurada a atração Contato Imediato do Terceiro Grau, inspirada no filme americano. O brinquedo, que apresenta uma nave espacial em um cenário futurista, lembrava a nave do filme e também tocava sua música. No final do ano, o Play Center São Paulo promoveu o espírito do próximo ano, o Ano Internacional da Criança. Ano Internacional da Criança, o parque foi palco de atividades conjuntas do Play Center com a Rede Globo de televisão. Assumindo seu compromisso com a infância, o parque foi sede de diversas atividades para a arrecadação de fundos e de eventos voltados para as crianças. O selo da Unicef para o Ano Internacional da Criança foi lançado no parque. Neste ano, o Play Center ainda foi marcado pela realização de um evento especial, a apresentação do verdadeiro King Kong, astro do filme homônimo, vindo diretamente dos Estados Unidos. Cerca de 800 mil pessoas visitaram o gorila norte-americano, que se movia como um gorila de verdade. Ainda nesse ano aconteceu no parque o lançamento do filme Superman, além da visita de alguns personagens Disney, como Pinóquio, a raposa João Honesto, o gato Gedião e o grilo falante, entre outros. Na imagem, homens constroem base de embarque e desembarque para o teleférico, uma das principais atrações do Play Center na década de 80.
A área do parque foi ampliada para abrigar novas atrações e oferecer mais conforto e serviços aos visitantes como o Orca Show, um espetáculo de acrobacias de golfinhos, inclusive Flipper, o famoso golfinho do seriado de TV, e Baleias em um Tanque, 1983 a 1989, e o Show dos Ursos, em que atores vestidos de ursos cantavam e dançavam. No final da década de 80, foi realizada a primeira edição das Noites do Terror, que se transformaria no evento mais rentável do parque. Além do evento das Noites do Terror, o Play Center ainda teve grandes novidades na década de 90, como o Play Ciência, criado em 1997, sendo um programa pioneiro na aplicação do conceito de edutainment, união dos termos educação e entretenimento em inglês na América Latina. Acidentes. O Play Center viveu seus tempos de glória até meados dos anos 1990. Época em que chegou a ser palco do show do grupo pop Menudo e a receber a visita do rei do pop Michael Jackson, em 1993. A decadência começou por influência, em parte, da falta de renovação de brinquedos e também pelo histórico de acidentes, ocorridos a partir dos anos 1980, que aos poucos minavam a fama do parque. O episódio mais antigo ocorreu em março de 1980, quando 4 garotos com cerca de 12 anos, caíram no chão com um dos vagões da montanha-russa, que descarrilou no fim do percurso. Um deles fraturou a bacia. Outro acidente de grande repercussão ocorreu em 10 de janeiro de 1996. O estudante mineiro Renan Eduardo de Carvalho Pereira, de 11 anos, escorregou por debaixo da trava de segurança de seu carrinho no brinquedo Space Loop que simulava loopings de um avião. Com a queda de uma altura superior a 5 metros, Renan fraturou o crânio, braço e o fêmur, e ficou 14 dias internado, 8 deles na UTI. O brinquedo havia sido inaugurado há cerca de 10 dias antes do acidente, após uma forte divulgação na TV e em outdoors. Após o ocorrido, o proprietário, Marcelo Douglas, vendeu parte das ações do Play Center ao grupo GP Investimentos, fundador do Hopi Hari. Nos anos 2000, outros 2 acidentes marcaram negativamente a história do Play Center. Em abril de 2011, 8 pessoas ficaram feridas após caírem do brinquedo Double Shock. 3 delas ficaram em estado grave e tiveram sequelas. A atração fazia giros de 360 graus em uma altura de 12 metros do chão. Casa do Monstro Play Center. Nessa época, a GP Participações, que detinha 50% das ações do empreendimento, assumiu o controle da empresa. Apesar da aposta, o setor de parques de diversões como um todo decepcionou investidores nos anos seguintes, principalmente por conta da forte desvalorização do real em 1999. E o Play Center estava no meio da crise. A controladora decidiu, em 2002, vender o empreendimento e Douglas, que estava afastado desde 1997, retomou a direção com o objetivo de revitalizar o parque, que não recebia investimentos desde 1998. Sua estratégia envolveu corte de custos, ampliação de eventos e mudança de foco do público dos adolescentes para a família, além da compra de novos brinquedos. No segundo semestre, o Play Center iniciou um projeto de revitalização para oferecer ainda mais conforto, segurança e atratividade. Foram investidos R$5 milhões na implantação de mais uma atração para toda a família, na recuperação da área física, na renovação das instalações elétricas e hidráulicas. O início de 2003 foi marcado pela inauguração do Vai-Meia, o brinquedo de maior sucesso nos parques da Europa e dos Estados Unidos, no qual toda a família pode se refrescar com um splash de água que atinge cerca de 5 metros de altura depois que o barco faz um calmo percurso na água. Crise. Com a desvalorização do real em 1999, o Play Center mergulhou em uma gigantesca crise. No ano de 2001, acumulou uma dívida estimada em R$145,3 milhões. Em 2003, na pior crise, o parque chegou a receber apenas 30 visitantes em um dia. Apesar de uma grande reestruturação em 2002, a fase negativa, aliada aos acidentes, contribuíram para o fechamento do parque em 2012. A montanha-russa Colossus também foi pivô para o fim do Play Center. Em vez de comprar os terrenos na Barra Funda, que eram alugados, o proprietário investiu na aquisição de uma montanha-russa, que ficou em operação até fevereiro de 1986.
Apesar do sucesso da atração, a compra se tornou um prejuízo ao parque anos depois, devido ao aluguel do terreno, que acumulou dívidas posteriores. Com isso, os proprietários tiveram que devolver o equivalente a 12% de sua área para evitar uma ação de despejo. Além disso, o parque diversificou suas atrações, oferecendo mais opções para pais que vêm para o parque brincar com seus filhos. Em 2005, o parque enfrentou uma nova perda. Parte de sua área teve de ser cedida à prefeitura como pagamento de dívidas. O espaço, que chegou a ser de 110 mil m² ao quadrado nos tempos áureos, chegou a 85 mil m² ao quadrado. Em 19 de março de 2012, a notícia de que o Playcenter encerraria suas atividades no dia 29 de julho do mesmo ano chocou a muitos de seus frequentadores. A direção do parque informou que haveria uma reformulação e seria construído um parque infantil no local com atrações temáticas, educativas e interativas. Ao contrário do proposto, o novo modelo de parque não chegou a reabrir. Ao longo de seus 39 anos de atividade, o Playcenter recebeu mais de 60 milhões de visitantes que de alguma forma guardam uma lembrança especial do parque. Só restou as lembranças.